Descobri que meu marido estava me traindo e minha enteada o ajudou a esconder, então usei o dinheiro da faculdade dela para mim, pedi o divórcio e os deixei, agora eles estão me implorando para reconciliar. Oi pessoal, preciso da sua ajuda agora porque estou em uma situação muito ruim com minha enteada e não tenho ideia do que fazer. Para contextualizar, eu tenho 42 anos e estive com meu futuro ex-marido David de 44 anos por 15 anos, dos quais fomos casados por 10. Eu o amei mais do que qualquer pessoa neste mundo. Ele também tem uma filha, Stacy de 17 anos de um relacionamento anterior. Ele e a mãe de Stacy nunca foram casados, tiveram apenas um breve relacionamento de alguns meses, mas ela engravidou e decidiu ficar com o bebê. Eles tinham terminado apenas algumas semanas antes de ela descobrir que estava grávida e decidiram ter um relacionamento cordial para que pudessem criar o bebê juntos sem sentimentos envolvidos. Infelizmente ela faleceu quando Stacy tinha apenas 6 meses em um acidente de carro e depois disso foram só ele e sua filha. Ele me disse no início do nosso relacionamento que não estava apenas procurando uma esposa, mas também alguém que fosse uma boa mãe para Stacy, e eu estava disposta a isso porque amava crianças e ela era muito jovem na época. Stacy tinha apenas 2 anos e eu honestamente não me importava que ele tivesse uma filha, estava pronta para aceitá-la como minha e criá-la assim desde o começo. Eu fui muito séria sobre nosso relacionamento e depois de 5 anos de namoro decidimos nos casar. Nossa vida teve seus altos e baixos, mas no final do dia eu sempre pensei que ele me amava tanto quanto eu o amava. Eu não tinha absolutamente nenhum motivo para acreditar que ele poderia estar me traindo porque até alguns meses atrás estávamos conversando sobre comemorar nosso 10º aniversário de casamento com uma viagem em família para algum lugar exótico e ele estava muito animado com isso. Pessoas que traem suas esposas não agem tão animadas com uma viagem em família, então eu realmente não esperava por isso. De qualquer forma, há cerca de 6 dias descobri que ele estava me traindo há 7 meses com sua colega de trabalho. Eu estava no trabalho cuidando da minha vida quando recebi um e-mail da referida colega de trabalho. Tinha todos os detalhes do caso deles e ela até anexou provas de conversas de texto, ligações e até fotos deles juntos em lugares nos dias em que ele me disse que estaria viajando a negócios, mas essas viagens eram na verdade escapadas românticas com sua amante, sobre as quais eu não tinha ideia. Fiquei em choque quando recebi o e-mail e fui para casa imediatamente sem saber o que mais fazer. Ninguém estava em casa naquele momento porque Stacy estava passando o dia com uma amiga e David estava no trabalho, então aproveitei o tempo para reler os e-mails com muita atenção porque não queria ter um colapso no trabalho. Percebi que ela também havia anexado seu número de telefone caso eu quisesse falar com ela. Ela me disse que o motivo de estar fazendo isso e confessando o caso era que ela sabia que ele nunca faria isso e sentia que eu merecia saber a verdade. Aparentemente nos últimos meses ele vinha prometendo a ela que contaria a verdade e terminaria tudo comigo porque ela não se sentia confortável tendo um caso com um homem casado. Acho que a consciência dela despertou de repente ou algo assim, mas de qualquer forma. Aparentemente David estava prometendo a ela que iria me contar a verdade e eu até tinha prints disso. Ele disse a ela que iria terminar o casamento comigo e ficar com ela de corpo e alma. Ela acreditou nele nas primeiras vezes, mas depois de quase 3 meses ele ainda não tinha me contado. Então ela decidiu resolver o assunto com as próprias mãos e me contar a verdade. Depois de ler o e-mail por completo decidi pensar sobre isso por um tempo e então decidi ligar para ela porque o pior já tinha acontecido. Eu ainda estava meio em negação, então senti que talvez falar com ela me fizesse perceber que isso não era uma brincadeira, estava realmente acontecendo. Quando falei com ela começou se desculpando e disse que realmente não tinha intenção de arruinar meu casamento, mas que simplesmente se apaixonou por David e que esse era o motivo de estar me contando a verdade. Ela então passou a explicar como o caso começou, há quanto tempo estava acontecendo e todas as promessas que ele havia feito a ela, que eram as mesmas promessas que ele havia feito para mim nas fases iniciais do nosso relacionamento. Meu coração se partia mais e mais a cada palavra que ela dizia e no final da conversa eu estava convencida de que não poderia haver nada mais doloroso do que aquela conversa. Mas então ela me disse que aparentemente Stacy também sabia de tudo isso o tempo todo e estava o ajudando a encobrir seus rastros. Isso me destruiu completamente porque na minha cabeça eu sempre fui a mãe de Stacy e nunca a considerei como uma enteada. Eu conheci aquela garota desde que ela tinha 2 anos e a criei como minha. Então saber que ela também me traiu parecia o fim do mundo honestamente. A colega de trabalho dele me informou que aparentemente toda vez que ele precisava mentir para mim ou acobertá-lo, Stacy inventava desculpas para sua ausência e para o motivo de ele não atender suas ligações. Em troca de manter a boca fechada ele comprava vários presentes caros para ela, o que explicava muitas coisas que estavam acontecendo recentemente, como David a mimando totalmente, o que não acontecia antes, mas eu apenas pensei que ele estava indo bem no trabalho, razão pela qual estava tentando comprar coisas boas para ela. Ele também me deu muitas joias e roupas, então eu apenas presumi que esse novo hábito de nos dar presentes com tanta frequência era por causa de como ele estava se saindo no trabalho, mas acho que não. De qualquer forma, saber que Stacy também fazia parte disso e até conheceu o amante de seu pai várias vezes mantendo isso em segredo de mim o tempo todo me quebrou ainda mais do que saber que David estava me traindo. Então depois daquele telefonema decidi arrumar minhas coisas e sair daquela casa porque eu simplesmente não queria mais ficar lá e esperar pelos dois voltarem para casa porque me senti traída e não conseguia parar de chorar. Eu não queria dar
a David a satisfação de me ver assim. Então arrumei algumas coisas e dirigi para um hotel fora da cidade, desligando meu telefone porque honestamente, não queria ser contatada por ninguém. Fiquei muito chateada naquele dia e apenas bebi até dormir no quarto do hotel. Na manhã seguinte finalmente tive que ligar meu telefone de volta porque tive que ligar para o trabalho dizendo que estava doente e percebi que tinha cerca de 1000 mensagens de texto não respondidas e chamadas perdidas de David, mas não queria responder a nada disso. Mas também notei que tinha uma mensagem de texto não lida deste cara da concessionária de carros com quem eu estava conversando porque eu estava planejando comprar um carro novo. O motivo de eu ter adiado até agora era que queria economizar mais dinheiro antes de comprá-lo já que era bem caro e eu também tinha aquela viagem de aniversário para esperar, então estava economizando para isso. O aniversário de 17 anos de Stacy também estava chegando e por isso eu estava pensando em dar um carro novo para ela em vez de comprar um para mim. Enfim, quando vi aquela mensagem me lembrei de como estava planejando dar um carro para Stacy de aniversário e isso me encheu de tanta raiva que em um momento de raiva decidi que iria apenas me concentrar em me fazer feliz sem me importar com mais ninguém. O cara da concessionária me mandou uma mensagem para perguntar se eu ainda estava planejando comprar o carro que eu havia selecionado e por impulso decidi ir até o local e imediatamente comprei para mim um carro novo e luxuoso. Eu não tinha planos de comprar aquele carro já que estava muito além do meu orçamento, mas não precisava me preocupar porque nos últimos 10 anos desde que me casei com David eu vim economizando e reservando um fundo para a faculdade da minha enteada. Eu tinha decidido dar acesso a Stacy a essa conta como uma surpresa quando ela anunciasse qual faculdade iria frequentar e estava muito animada com isso, mas agora que eu sabia o que estava acontecendo nos últimos meses não tinha interesse em surpreender ninguém além de mim mesma, então usei o dinheiro dessa conta para comprar um carro de luxo para mim e decidi dirigi-lo até nossa casa e finalmente confrontar meu marido e minha enteada. Eles tentaram me abraçar e me dizer como estavam preocupados a noite toda assim que cheguei, mas eu nem dei atenção a eles e imediatamente anunciei que a colega de trabalho de David havia me procurado e agora eu sabia toda a verdade do que estava acontecendo pelas minhas costas e que eu estava muito decepcionada com os dois. Ambos pareciam realmente chocados e David pelo menos teve o bom senso de não dizer nada porque sabia que o jogo havia acabado, mas Stacy tentou falar comigo e disse que estava apenas tentando proteger seu pai e estava confusa porque não sabia o que fazer. Ela começou a chorar dizendo que estava muito confusa porque nos amava igualmente e queria que fossemos felizes, mas eu não acreditei nessa atuação porque pensei que ela tinha idade suficiente para saber qual era a coisa certa a fazer e ela escolheu fazer a coisa errada de propósito. Além disso, tenho certeza de que os presentes que ela estava recebendo do pai a ajudaram a ficar quieta sobre toda essa situação. Eu não acreditei em uma palavra do que ela estava dizendo e disse isso a ela. Eu estava muito irritada e chateada, então até anunciei que estava deixando David e acho que ele deveria ter previsto isso porque não acho que alguém no meu lugar teria decidido aguentar isso depois de saber de algo assim. Então eu disse a Stacy que ainda mais do que David eu estava decepcionada com o que ela escolheu fazer. Maridos traem o tempo todo e não é a primeira ou a última vez que isso acontecerá com uma mulher. Mas eu sempre esperei que ela me protegesse porque mesmo que não fossemos parentes de sangue, eu nunca a considerei como minha enteada e a amei como se fosse meu próprio sangue, provavelmente até mais. E foram as mentiras e a traição dela que me machucaram ainda mais do que o pai dela fez. Então decidi que o fundo para a faculdade que eu estava reservando para ela todos esses anos não era algo que ela merecia mais e que eu estava deixando os dois para trás agora. Não foi fácil para mim dizer isso e quase me engasguei porque esta tinha sido minha família nos últimos 15 anos, mas depois de dizer isso a ela decidi sair sem nem mesmo dar a eles a chance de se explicarem e voltei para o hotel. Eles continuaram me chamando, mas eu não parei, e eles até me seguiram para fora e tenho certeza que viram o carro novo que comprei. Dirigi o mais rápido que pude depois disso, eu queria bloqueá-los, mas simplesmente não consegui porque emocionalmente ainda estou lutando para processar tudo o que está acontecendo comigo nos últimos 5 dias. Eles estão tentando desesperadamente entrar em contato comigo, me mandando mensagens quase a cada hora e tentando me ligar, mas eu simplesmente não sei o que dizer a eles, então apenas leio todas as mensagens e deixo para lá. David estava tentando me fazer perdoá-lo nos primeiros dias, mas quando percebeu que era inútil começou a tentar me dizer que sentia muito pelo que tinha feito e sabia que eu merecia coisa melhor, mas ele só queria que eu reconsiderasse o que estava fazendo com Stacy porque ela era apenas uma criança e não merecia sofrer por causa do que ele fez. Até Stacy me mandou mensagens na mesma linha, tentando me convencer de que ela estava errada e que sabia disso, mas ela só queria que eu lhe desse uma segunda chance e que ela sempre me considerou como sua mãe e estava terrivelmente arrependida por tudo. Eu ignorei tudo isso, mas ontem recebi uma mensagem de David dizendo que ele estava cansado de se desculpar sem nenhuma resposta e que precisava saber se eu tinha alguma intenção de voltar para a família ou não. Isso realmente me irritou porque foi ele quem errou e agora ele não tinha o direito de usar esse tom comigo. Então respondi imediatamente e disse que já havia falado com um advogado e pedido divórcio, o que não era verdade. Eu ainda estava tentando processar tudo e não tive a chance de falar com um advogado ainda, mas ele não precisava saber disso. Ele não respondeu por cerca de 1 hora e quando finalmente respondeu me enviou uma longa mensagem sobre como eu não estava apenas sendo egoísta, mas também a vilã aparentemente por escolher agir dessa maneira. Ele disse que estava bem comigo pedindo divórcio e escolhendo deixá-lo, mas o fato de eu também estar escolhendo deixar Stacy para trás mostrava como eu era egoísta. Ele me disse que aparentemente Stacy estava devastada desde que eu saí e o fato de eu ter dito que iria pegar o fundo da faculdade que estava reservando para ela realmente a atingiu porque ele também sabia sobre esse fundo e essa era a razão pela qual ele não se preocupou em economizar dinheiro suficiente. Eu me lembro de ter mencionado o fundo da faculdade para ele várias vezes. Ele sabia que eu estava economizando para surpreender Stacy, mas eu não sabia que ele não tinha nenhum dinheiro economizado além da mensalidade da faculdade dela.
ela. De qualquer forma, ele me disse que eu tinha dito que não iria dar acesso a ela ao dinheiro e que eles perceberam que estavam em apuros porque ele não tinha nada reservado e ela estava pensando em ir para a faculdade fora do estado, o que seria ainda mais caro. Ela sabe que será aceita na faculdade, mas agora há uma grande dúvida se ela poderá ir para a faculdade de sua escolha ou não por causa das restrições financeiras. Ele acha que sou uma pessoa má por esfregar isso na cara dela e dizer que não vou deixá-la ter acesso ao seu fundo para a faculdade, mesmo que eu estivesse economizando esse dinheiro com a intenção de dá-lo a ela eventualmente. E o fato de eu estar usando esse pequeno erro contra ela para ser egoísta porque ele viu meu carro novo, simplesmente não faz sentido para ele e ele acha que eu realmente deveria reconsiderar isso. Agora me sinto muito em conflito sobre o que fazer. Da maneira como ele coloca, não me sinto confortável em ser a pessoa que tira coisas das crianças só para ensinar-lhes uma lição ou para puni-las porque eu nunca fui assim. Não quero ser essa mãe, mas ao mesmo tempo, Stacy não é exatamente uma criança e ela sabia que o que estava fazendo era errado. Eu não sei, sinto que ela me decepcionou, então o que estou fazendo não é exatamente errado. Estou muito confusa. Atualização. Oi, sinto muito por não ter dado uma atualização para vocês nas últimas 2 semanas. É que eu estava muito ocupada com o trabalho e com meu advogado, então tinha muita coisa acontecendo, mas agora tem um tempo. Então, em primeiro lugar, deixe-me agradecer a todos que comentaram meu post original e me mostraram tanto amor e apoio. Estou muito feliz em saber que as pessoas se identificaram com a minha história. Sou muito grata do fundo do meu coração. Saber que havia pessoas me apoiando, mesmo que fossem completos estranhos, tornou muito mais fácil lidar com tudo. Enfim, depois que David me mandou aquela mensagem e eu fiz aquele post e decidi que não precisava mais lidar com nada disso. A maioria dos comentários no meu post dizia a mesma coisa, que eu precisava bloqueá-lo e pedir o divórcio o mais rápido possível para que eu pudesse finalmente tirá-lo da minha vida. E foi isso que eu fiz. Nos próximos dias falei com um advogado e pedi o divórcio. Eu também decidi que não daria o dinheiro para ela porque mesmo se eu fosse sua mãe biológica, ainda não a ajudaria a ir para a faculdade dos sonhos. Ela deveria ter pensado nessas coisas antes de ajudar o pai a me trair. Você não pode me apunhalar pelas costas e esperar que eu me vire e lhe dê um sorriso. Desculpe, não importa quantos anos você tem ou quem você é, simplesmente não é assim que funciona. Além disso, o que David disse sobre ela ser punida pelo que ele fez não era nem preciso ou verdadeiro. Ela estava sendo punida pelo que ela fez e deixei isso bem claro quando falei com eles pessoalmente pela última vez. Eu me recusei a dar a ela o fundo da faculdade porque ela foi quem se recusou a fazer a coisa certa em primeiro lugar e me contar sobre o caso do pai dela. Então é por isso, e acho que estou sendo justa. Se eles querem ficar bravos com isso, são completamente bem-vindos, mas não vou tolerar isso e realmente não preciso. E é por isso que os bloqueei e agora eles não têm acesso a mim. Eles ainda estão tentando me contatar ligando de outros números, tentando me enviar mensagens de outros números, enviando e-mails de contas falsas e tudo mais, mas não importa porque tudo o que faço é apenas ler essas mensagens e e-mails e ignorar tudo. Atualização 2. Finalmente recebi notícias sobre o que vai acontecer com o divórcio e felizmente David não está contestando nada, então espero que possamos ter um divórcio pacífico e amigável. Já se passaram quase 3 semanas desde que descobri que ele estava me traindo e minha vida realmente mudou. Eu estava morando no hotel até a semana passada, mas estava ficando muito caro e embora eu tivesse dinheiro e meios para ficar lá por mais algumas semanas ou meses se quisesse, decidi que não queria ser esbanjadora. Então me mudei para a casa de uma amiga minha e ela foi gentil o suficiente para me deixar ficar com ela até que eu consiga encontrar um apartamento para mim. Eu também comecei a considerar terapia para mim porque minha amiga é uma profissional licenciada e me disse que isso realmente vai me ajudar a longo prazo, então estou pensando nisso. A maior mudança talvez seja o fato de eu ter largado meu emprego. É um grande passo porque trabalho sem parar há mais de 20 anos. Acho que comecei a trabalhar assim que me formei na faculdade e mesmo antes disso trabalhava meio período. Mas realmente acho que preciso de uma pausa agora. Tenho dinheiro suficiente para fazer o que quiser e economizar por todos esses 10 anos realmente vai ser útil agora porque estou pensando em tirar uma folga por alguns meses, realinhar minha vida e começar meu próprio negócio. Esse sempre foi o plano, mas decidi adiá-lo para que eu só começasse algo por conta própria depois que Stacy fosse para a faculdade e eu não precisasse me preocupar tanto com dinheiro, mas agora ninguém está me segurando e posso fazer o que quiser, então esse é o plano. Vou usar esses meses para construir um modelo de negócio, procurar investidores e tudo mais. Estou muito animada com o futuro, mesmo ainda estando muito chateada com o que está acontecendo. Conversei com meus pais sobre o divórcio. Eu não os tinha informado até agora porque ainda estava lutando para processar tudo isso, mas agora depois de falar com meus pais fiz o anúncio nas redes sociais também. Não mencionei nenhum motivo, apenas declarei que estava me divorciando e foi isso. Todos os meus amigos próximos e familiares sabem o que está acontecendo e são as únicas pessoas com quem realmente me importo, então não importa o que os outros pensam. A vida tem sido complicada nas últimas semanas, mas agora que o processo de divórcio vai começar e vamos nos encontrar com um mediador nos próximos dias, espero resolver isso e finalmente seguir em frente para sempre. Atualização 3. Oi, então, David e eu vamos nos encontrar com o mediador amanhã. É estranho saber que vou ter que vê-lo depois de quase um mês sem contato. E como se eu já não estivesse nervosa e ansiosa o suficiente para essa reunião. Há apenas meia hora Stacy me enviou um e-mail. Ela parou de me enviar mensagens depois de 2 semanas e meia sem contato e eu pensei que ela não estava mais interessada em falar comigo e até assumi que este e-mail seria sobre como ela estava e como ela queria pagar pela mensalidade da faculdade. Mas para minha surpresa ela me enviou um pedido de desculpas completo e isso realmente pareceu genuíno porque ela não mencionou nada sobre o dinheiro
ou qualquer coisa assim. Ela disse que estava realmente arrependida pelo que tinha feito, que tinha sido egoísta e nem tinha pensado em como eu me sentiria quando finalmente descobrisse a verdade. Ela sabia que tinha partido meu coração ainda mais do que David não sabia se algum dia seria capaz de consertar as coisas comigo. Mas ela realmente quis dizer o que disse, que sempre me admirou como mãe e realmente me amava. Ela também explicou que todos aqueles presentes que David estava dando a ela sabia que era de um manipulador e sabia que a amante dele fez parecer que ela estava fazendo isso por vontade própria. Mas ela ainda insistiu que era mais porque ela tinha sido manipulada a manter a boca fechada do que realmente querer guardar segredos de mim. Não sei o que acreditar, talvez ela realmente tenha sido manipulada e por isso não me disse nada. Ela insistiu que estava confusa e não sabia o que fazer porque sabia que o pai estava fazendo a coisa errada e ele continuava comprando presentes para ela apenas para comprar o seu silêncio, mas ao mesmo tempo era o pai dela e ela não queria ir contra ele. No entanto, ao fazer isso ela estava me traindo e se sentiu muito em conflito nos últimos meses. Eu quero acreditar nela, eu realmente quero, mas depois de tudo o que aconteceu eu realmente não sei. Eu já estava me sentindo muito ansiosa e nervosa, e depois de ler aquele e-mail me sinto ainda mais estranha sobre tudo. Sinto muita falta dela e também sinto falta de David, mas sei que preciso aprender a ser capaz de viver a vida sozinha já que aprendi da maneira mais difícil que não posso simplesmente confiar nas pessoas, nem mesmo nas mais próximas. Então acho que vou ter que manter a regra de não contato. Atualização 4. Já se passaram alguns meses desde a minha última atualização. O divórcio será finalizado em algumas semanas e finalmente poderei seguir em frente. As negociações foram bem fáceis. A parte difícil foi ter que vê-lo nessas reuniões. Não sei o que senti quando vi. Era como uma mistura de raiva, mágoa e uma tristeza imensurável, mas consegui superar de alguma forma e agora acabou. Também consegui encontrar um novo apartamento para mim e me mudei. Estou morando sozinha nas últimas semanas e tem sido bom. Meus amigos e familiares me visitam quase todos os dias para garantir que estou bem e eu realmente acho isso muito gentil da parte deles. Tenho companhia a maior parte do tempo e não me sinto sozinha, mas sei que eventualmente essas visitas não serão tão frequentes como são agora, mas vou ter que fazer as pazes com o fato de que sou uma mulher solteira agora e ainda estou tentando fazer as pazes com isso. Também comecei a terapia e vai demorar um pouco para aceitar e processar tudo o que aconteceu, mas sei que vou conseguir de alguma forma. Não tive contato com David desde a última sessão de mediação. No entanto, embora não seja fácil, as coisas têm sido diferentes com... Na minha última atualização eu disse algo sobre um e-mail que ela me enviou e como ela afirmou que havia sido manipulada. Eu não conseguia confiar nela naquela época porque tudo era muito recente, mas recentemente na semana passada decidi responder ao e-mail. Ela também vinha me enviando e-mails depois disso. Ela não mencionava nada sobre o fundo da faculdade e apenas me mantinha atualizada sobre o que estava acontecendo em sua vida. Era mais como uma rua de mão única onde ela continuava tentando falar comigo e eu simplesmente a ignorava. No entanto, cada vez que ela me enviava um e-mail meu coração se partia e eu simplesmente continuava chorando depois de ler porque mesmo que nada de triste estivesse acontecendo em sua vida, eu sentia muita falta da garota. Então decidi entrar em contato com ela e disse que sentia muita falta dela. Nada mais. Eu ainda mantive que ela não receberia o fundo da faculdade, mas ela respondeu ao e-mail dizendo que não se importava, que não merecia de qualquer maneira e que tinha decidido que iria para uma faculdade perto de casa e desistiria da faculdade dos seus sonhos porque não queria incomodar o pai com um empréstimo estudantil, e de qualquer forma, mesmo que ela pedisse a ele para solicitar um e se tornar coassinante com ela ele teria recusado. Ele foi muito claro nesse aspecto e eles terão que se virar com o dinheiro que tem e ele ajudará o máximo que puder, mas ela também terá que contribuir e trabalhar durante a faculdade como a maioria de nós, e ela está bem com isso, ou assim ela diz. De qualquer forma, temos trocado e-mails e eu disse a ela que adoraria reconstruir a conexão que eu tinha com ela, mas preciso de tempo porque depois de tudo o que aconteceu eu simplesmente não consigo processar nada agora e ela entende isso. Ela me disse que eu posso levar o tempo que precisar porque ela traiu minha confiança e ela sabe disso. Então, não sei o que vai acontecer a partir deste ponto, mas estou apenas torcendo pelo melhor, dedos cruzados.